Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula. Então, nesta videoaula, a gente vai ver como que a gente pode processar um vetor, isto é, percorrer todas as posições dele para fazer um cálculo, por exemplo. Então, aqui eu declarei um vetor com 5 elementos do tipo float, chamado notas, e uma variável também do tipo float, chamado média, e uma outra variável chamada n, que é do tipo int, valendo 0. Aí, logo abaixo, eu atribuo os valores ao vetor, chamado notas. Então, na posição 0, 1, 2, 3, 4, até 4, né, que eu tenho 5 elementos, e esses elementos são numerados, são indexados de 0 a 4. E aí depois eu inicializei a variável média. Então, essa inicialização aqui da variável média eu poderia descartar. Por quê? Porque eu já inicializei no momento de declarar. Então, aqui eu estou declarando a variável e fazendo já a inicialização. A mesma coisa para essa daqui. Então, nesse trecho aqui, eu poderia até omitir esse n igual a 0 aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele já está zerado. Só que em trechos muito extensos de código, às vezes você pode pensar que está inicializado, mas não está, né? E aí pode ter algum lixo nessa variável. Então, eu prefiro inicializar no laço, mas isso é uma questão pessoal minha. A mesma coisa essa variável aqui, eu prefiro inicializar antes de usar. Vamos imaginar que por algum motivo eu tivesse usado essa variável para outra coisa. E a hora que chegasse aqui ela já tivesse algum valor. Então isso pode comprometer a qualidade do código aqui, né, do cálculo. Então, essa estrutura aqui ela vai repetir de 0 até 4, ó, enquanto n for menor que 5. E para cada valor, eu vou pegar, para cada interação, né, eu vou pegar o valor contido na posição n do vetor, portanto a primeira vez é 7,5, e vou somar com o valor de média, portanto com 0. E vou guardar na própria variável média. Aí eu imprimo a variável, o valor daquela posição, e imprimo a variável média. Então essa variável média eu preciso totalizar esse cálculo aqui para depois então achar a média de todos esses valores. Então a própria variável que eu vou usar para guardar a média eu estou usando para fazer a totalização também. Aí ele vai para cá, volta aqui, né, soma mais 1, vai para 1. Ainda é menor que 5, então ele entra aqui. Média, que agora está valendo 7,5, vai ser igual a 7,5 mais o valor que está na posição 1. Então 12,5. E aí ele imprime o valor que está na posição 1 e o valor da variável média. E assim sucessivamente. A hora que eu chegar no 4, ele vai vir aqui, vai somar mais 1, vai para 5. N ainda é menor que 5? Não, não é. N é igual a 5, então ele vai sair. Então a hora que eu vier aqui, a hora que eu sair do laço, eu estou fazendo aqui, ó, a variável média vai receber o resultado do que já tem guardado nela, dividido pelo n, e o n vai estar valendo 5. Então o que tem guardado nela? Tem a soma de tudo isso daqui, dividido por n, que está valendo 5, porque ele saiu do laço aqui valendo 5, e aí ele pega, divide, acha a média e guarda na própria variável média. E aí depois então eu imprimo essa linha aqui para exibir o valor da média. Então eu vou executar. Bom, então aqui está, ó. Eu fui imprimindo o valor de cada elemento do vetor e aqui fui totalizando o valor da variável média. Então 7,5, 7,5, 7,5 mais 5, 12,5, 12,5 mais 9 e assim por diante. E aqui no final dividi 32,5 por 5, deu 6,5, que é o valor da média. Bom, então não é tão complicado assim, né? Você conseguir imaginar uma sequência de valores e depois fazer um bloco de interação, de repetição, né? Que geralmente é o for, para percorrer conforme a sua necessidade. Bom, aqui ó, eu falei já da declaração e inicialização. Qualquer variável pode ser declarada e inicializada. Então você poderia perguntar, por que eu não declaro e inicializo aqui também? Porque eu não quis, mas se eu quiser, eu posso. E eu posso fazer isso daqui, ó. Então eu vou pegar 7,5. Bom, então isso daqui é a mesma coisa que esse bloco todo aqui. Então eu vou colocar comentário aqui.
Então, se realmente é a mesma coisa, eu tenho que ter o mesmo resultado se eu executar o programa agora, né? E aí está, o mesmo resultado. Então eu posso também declarar um vetor e já inicializar. E a forma de inicializar um vetor é assim, usando chaves. Então isso daqui é um conjunto que eu estou atribuindo a essa variável aqui chamada notas. Então, aqui está dizendo que tem 5, então eu posso colocar aqui no máximo 5 valores. Se por algum motivo eu quero inicializar só com 2 valores, eu posso e depois eu poderia continuar fazendo isso. Eu poderia fazer isso. Vai dar na mesma. Então eu inicializei os dois aqui, porque eu já sabia os valores. E aqui talvez eu não soubesse o valor ainda, então eu não coloquei aqui. Deixei para colocar depois. Por exemplo, usuário digitar, por exemplo. Tá? Então é a mesma coisa. O que eu não posso fazer é inicializar esse, pular esse e colocar esse. Não. Se você for inicializar, tem que colocar em sequência. Se não for inicializar todos, obrigatoriamente o que você inicializar tem que ser os primeiros. Tá? Bom, então era isso. Aqui é o tipo que você precisar. Pode ser int, pode ser float e outros tipos numéricos também, double, por exemplo. Bom, e na próxima aula, então, a gente vai falar a respeito de um tipo vetor especial, que é o tipo vetor de caracteres, que em muitas linguagens isso leva o nome de string. Tá? Então eu aguardo você na próxima aula. Até lá.